Muito bom dia a todos, procuradores, membros do Pleno, senhores servidores, senhores advogados. Satisfação que estará aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O Tribunal, sobre a leitura da ata, necessidade ou de alguma retificação, porta o silêncio na sua aprovação. Passemos então aos julgamentos. Doutor José Luiz Blazac. Aliás, perdão, que tem antes. Também é de Vossa Excelência, doutor José Luiz Blazac. Porém, o processo 66555-2010, prestação de contas anual do partido político Social Democrata, PSDC-MT. O Josmar Oliveira Alderete, o presidente do partido, o requerente parecer pela desaprovação com a aplicação da sanção de novas cotas pelo período de 12 meses. Em sessão anterior, o doutor José Luiz Blazac aprovou as contas com ressalvas. O doutor excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Dalia Júnior pediu vista. Os demais, os membros subsequentes, desembargador Gerson, doutor Jones, doutor Pedro Francisco da Silva, doutor Gil Pérez Fernandes da Silva, aguardam o pedido de vista. Neste primeiro vogal, Vossa Excelência pode proferir. Presidente, ainda não chegou no gabinete, eu não podia. Não está pronto, então, por força disso, está adiado. Doutor José Luiz Blazac, agora sim, início de julgamento do processo número 4555-02-2010. Trata-se de tema de prestação de contas de candidato, cargo senador do PSDB, eleições 2010, Antero Paes de Barros, o requerente, parecer pela desaprovação das contas. Nete relator. Senhor presidente, o nobre advogado defensor do candidato pediu solicitamento até a próxima sessão, eu deferia agora no gabinete. Então, adiado, então, em razão do deferimento do eminente relator, pedido de adiamento feito pela própria parte. O doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, o relator do 549-78, tema de agravo de instrumento contra a decisão proferida no processo 4337-2002, relativa à prestação de contas das eleições de 2012. Francisco Washington Barbosa, agravante. Vou parecer pelo improvimento do agravo. Neste relator. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Francisco Washington Barbosa, candidato a vereador em Cuiabá nas eleições de 2012, em face de decisão interlocutória do juízo da 54ª Zona Eleitoral, nos autos do processo de prestação de contas número tal, que indica aqui meu relatório, a decisão indeferiu o pedido de dilação de prazo para que o candidato se manifestasse acerca do relatório técnico preliminar, bem como determinou o desentranhamento da manifestação e dos documentos juntados intempestivamente. Aduz o agravante que, dentre os 3 dias que possuía para manifestar-se acerca do relatório preliminar, 2 deles caíram em final de semana. Alega que o prazo para manifestação era insuficiente diante do número de irregularidades apontadas, as quais exigiam enormes buscas, análise e conferência de valores, que o julgamento da prestação de contas, sem os documentos necessários e acostados pelo candidato, certamente ensejaria a desaprovação das mesmas. Por isso, requereu a concessão da liminar, a fim de revogar a decisão e acolher o pedido de dilação de prazo, além da manifestação da manutenção dos documentos juntados na data do dia 20 de novembro de 2012, dentre elas a prestação de contas retificadora. No mérito, requer o provimento do agravo. A liminar foi indeferida por este relator nos seguintes termos: em caráter liminar e de cognição rarefeita, neste momento, observa-se que a decisão impugnada se mostra bastante razoável e escorada nos ditames da resolução número 23376/2001, que trata das prestações de contas nas eleições de 2012. Foi concedido prazo legal para a manifestação do candidato de 72 horas previsto na citada resolução. A vista dos autos foi deferida durante todos os dias do interregno. Saliente-se, por demais importante,
que o quanto referido do candidato não se trata de documentação nova. O agravante não pode alegar surpresa ou dificuldade em apresentar os documentos da documentação exigida, exatamente porque se trata de papéis os quais ele já deveria ter apresentado com a petição inicial da prestação de contas. O prazo de 72 horas é uma concessão da resolução para a prática de um ato processual que já deveria ter sido previamente providenciado pelo interessado. Além disso, a dilação de prazo é, quando permitido, uma faculdade do juiz, jamais um direito subjetivo do requerente. Diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado decide fundamentadamente acerca do pedido, como fez no presente processo. Os processos de prestação de contas de eleitos e suplentes têm rito célere e prazos peremptórios. Cabe ao juiz zelar pela inocorrência de percalços e atrasos prejudiciais à boa marcha processual, tudo em razão de que devem ser julgados antes da cerimônia de diplomação. Como se não bastasse, eventual interposição de recurso eleitoral devolverá à Corte todas as questões suscitadas pelas partes e decididas. Com essas considerações, nego o pedido liminar. Anoto que não houve manifestação do juízo de primeiro grau. A douta Procuradoria opina pela manutenção da decisão agravada com o desprovimento. Esse é o relatório. Net Procurador. Bom dia a todos. Sucintamente, eu vou ler alguns trechos da nossa manifestação, mas em síntese, nós manifestamos assim: a Justiça Eleitoral não pode ser complacente com esse tipo de prática corriqueira por parte dos candidatos, que no intuito de aprovar suas contas, atravessarem peças a todo momento no processo de prestação de contas, causando embaraço e tumultuando esse especializado. Ressalta-se que a resolução TSE 23376, de 2011, é expressa ao se referir aos documentos necessários à efetiva contabilização dos gastos de campanha, sendo que os prazos concedidos o são com o único intuito de corrigir as falhas, não de apresentar novamente as contas, pois quando da primeira oportunidade é de costume fazê-lo apenas de maneira formal. A legislação permite a prestação de contas até um mês após a realização do pleito eleitoral, além de conceder prazo de 3 dias depois de elaborado parecer preliminar do órgão técnico para saneamento das falhas ou realização de diligência. É de responsabilidade do candidato juntar no momento em que protocola sua contabilidade todos os documentos exigidos e os quais entender pertinente para esclarecer os gastos realizados na campanha eleitoral, sem olvidar ainda da complementação dos documentos durante o regular trâmite do processo, porém respeitando sempre os prazos estabelecidos, sob pena de restar inócuo e desprestigiado a contabilização de campanha. Inexiste justa causa para a dilação do prazo já concedido pela citada resolução, não havendo motivo razoável para que o agravante não juntasse todas as peças necessárias quando apresentou as contas de campanha. E, por fim, cabe ressaltar que, no momento, há uma certa uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza ao responsabilizar a contabilidade do tribunal pela exigência de documentos, que na verdade não é a contabilidade do tribunal, não é o parecer conclusivo da contabilidade do tribunal que impõe a apresentação de documentos. O candidato tem ciência do que, durante a campanha, de todos os documentos que devem ser apresentados. Por isso, o Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do presente agravo. Net Procurador, Net Relator, mantido o parecer. Senhor presidente, neste caso, por se tratar de agravo de instrumento, eu destaquei aqui uma preliminar de ofício a respeito do cabimento. Em atenção às nossas discussões aqui na Corte sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento. Meu voto é um pouco longo, eu vou procurar resumir, porque nós já tivemos a oportunidade de discutir esse assunto e nesse meu voto eu estou me referindo apenas ao artigo 265 do Código Eleitoral, que prevê a possibilidade de recurso contra atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais
cabendo o recurso, portanto, ao Tribunal Regional Eleitoral. E, sendo assim, eu faço essa reflexão nesse voto a respeito da não vedação do Código Eleitoral a respeito do cabimento do recurso de agravo e com essa possibilidade de qualquer decisão, inclusive o Código Eleitoral vai além do Código de Processo Civil e permite até o recurso inominado contra despachos, coisas que no próprio recurso, no próprio CPC não é admitido recurso contra despacho. E então, com isso, eu quero dizer que não encontro nenhuma vedação expressa no Código Eleitoral a respeito do não cabimento do recurso de agravo. Deve-se fazer, portanto, uma análise, fazer uma analogia e, utilizando as regras do Código de Processo Civil, admitir-se o agravo de instrumento, o agravo como um todo, seja na sua forma retida ou na sua forma por instrumento. E também trago aqui um precedente da nossa Corte, ainda de 2010, e também, no final, concluo com a transcrição de um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no qual o tema também foi debatido e se admitiu a possibilidade do agravo. Então, com essas considerações, senhor presidente, considerando que o meu voto na preliminar está disponível a Vossas Excelências, eu estou, nessa preliminar que sustento de ofício, reconhecendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento na Justiça Eleitoral, até porque o Código Eleitoral é uma norma fundamentalmente de direito material e as normas de direito processual devem ser buscadas no Código de Processo Civil. E, em razão disso, eu estou conhecendo do presente agravo de instrumento. Muito bem, senhor. Doutor Gil Pérez, como vota? Doutor José Luiz Blazac, como vota? Eu acompanho o nobre relator e destaco, Excelência, que aqui o doutor Pedro brilhantemente já esgotou aquela pesquisa solicitada. Exatamente, E verdade. a partir daqui, então, trarei o voto vista adotando as razões dessa preliminar. Verdade, vocês têm razão. Doutor Samuel Franco Daria Júnior. Senhor presidente, com esses novos estudos que nós fizemos a partir daquela decisão, eu realmente também vou acompanhar o relator, entendendo que realmente cabe o cabimento do agravo por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mesmo não havendo aquela previsão legal. Então eu acompanho o relator com isso. Senador Gerson Ferreira Pérez. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o outro relator, porque o seu trabalho apresentado aqui nessa arguição de ofício realmente é interessante e me convenceu. Inclusive faz ressalva aqui às situações que evidentemente não cabe o agravo que estão especificadas na própria legislação eleitoral. Então eu vou rever meu posicionamento aí, que entendia que era o caso de caber não o agravo, mas sim a medida cautelar. Vou rever para acompanhá-lo, entendendo que realmente nessas situações é cabível o agravo de instrumento. Isso acompanha do outro relator. Doutor Jones Gatazias. Com o relator, senhor presidente. Presidente Excelência, com a palavra pelo conhecimento e a conclusão da Corte. No mérito, o voto é bastante simples. Entendo que não merece provimento o presente agravo do instrumento. Como salientei na decisão de folhas 40 e 41, foi concedido ao requerente o prazo de 72 horas, regularmente previsto na resolução do TSE que cuida do assunto, para que o candidato apresentasse documentos que já deveriam ter sido providenciados na inicial da prestação de contas. Não há que se falar em prazo exíguo na apresentação de documentos diante da suposta dificuldade de providenciá-los, uma vez que se trata de documentação que já deveria ter sido apresentada. E ainda, como bem informado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, é de responsabilidade do candidato juntar, no momento da prestação de contas, os documentos necessários para o esclarecimento da arrecadação e gastos realizados.
Os prazos concedidos têm a finalidade de corrigir falhas, jamais para apresentar novamente as contas. A concessão de mais prazo adicional àquele previsto na norma é ato facultativo do juiz que, por decisão fundamentada, decide acerca do pedido. Não há, portanto, qualquer afronta a direito subjetivo do candidato na negativa da dilação excepcional, haja visto que todos os momentos de manifestação foram devidamente oportunizados previsto na resolução que disciplina o assunto. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto, senhor presidente. Doutor Gil Pérez Ferreira Silva, como voto, Vossa Excelência. Com relator. Professor Luiz Blazar, como voto, Vossa Excelência. Com relator. Professor Manuel Franco da Legenda, como voto, Com Vossa Excelência. Osvaldo Gerson Paes, como voto, Vossa Senhor Excelência. presidente, eu também vou acompanhar o doutor relator, porque foi concedido o prazo aqui de 72 horas e nesse prazo não foi providenciado a juntada da documentação que se pretende fazer agora. Por isso acompanho o doutor relator. Doutor Jonas Gatazias, como Com voto. relator, senhor presidente. Então, tribunal por unanimidade, e nos termos do eminente relator, conheceu do recurso, conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, o desproveu. Parecer é pelo conhecimento e o improvimento do agravo. Muito boa colocação. Também da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, processo 411-48, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite, legal pessoa física, aplicação de multa, 58ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, eleições 2010, recorrente Benedito Aécio Pereira Leite, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Consta anotado. O parecer preliminar pelo não conhecimento, face intempestividade. No mérito, improvimento do apelo. Eminente relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Benedito Aécio Pereira Leite contra a decisão proferida pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por doação de pessoa física acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do recorrente. A doação destinou-se à campanha do candidato a deputado estadual, Maxwell Leite, no valor de R$ 5.000 em espécie. A doação ultrapassou o limite legal previsto na legislação, segundo informação sigilosa obtida pela Receita Federal. Em cumprimento à ordem judicial, o recorrente declarou um rendimento bruto em 2009 no valor de R$ 21.370, o que lhe facultava doar no máximo a quantia de R$ 2.137. Verifica-se, portanto, que o recorrente ultrapassou o limite permitido de R$ 2.863. Diante disso, a decisão condenou o recorrente ao pagamento de multa de 5 vezes o valor doado em excesso, totalizando R$ 14.315. O recorrente aduz que a sentença proferida não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando fixou a multa em 5 vezes o valor excedente. Sustenta que há a possibilidade de fixar a multa abaixo do mínimo legal, pugna o provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir a multa imposta. A douta Procuradoria manifesta pelo não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade, ou, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento. Esse é o relatório. Net Procurador, palavra. Excelências. Só quanto à questão da preliminar interposta, vou ler um trecho da nossa argumentação. Pelo não conhecimento do recurso, conforme se infere no mandado de intimação e da certidão de folhas 112 e 113, o recorrente foi intimado à sentença fustigada no dia 19/7/2012, numa quinta-feira. O prazo recursal de 3 dias, portanto, teve início na sexta-feira, dia 20/7/2012, e findou-se no domingo, no dia 22/7/2012, prorrogando-se para a segunda, dia 23. Entretanto, somente na data do dia 30/7/2012, na segunda-feira da semana seguinte, é que o recurso em tela foi manejado, conforme protocolo de folha 114. Nesse ponto, é inexorável concluir ser idôneo o presente recurso, motivo pelo qual não deve ser admitido. No mérito, excelência, caso seja ultrapassada essa preliminar, tivemos a oportunidade de apresentar já o primeiro julgamento dos nossos recursos especiais que estão chegando no TSE, e por decisão monocrática
O ministro relator foi Arnaldo Versiani, se manifestou pelo provimento do recurso especial, arguindo que o princípio da proporcionalidade deve ser pautado, tal como acontece no direito penal, entre o mínimo e máximo da sanção prevista na norma, não cabendo ao judiciário reduzir abaixo do mínimo, tal como acontece no direito penal, que durante anos foi discutido isso, inclusive no STF, para não se aplicar abaixo do mínimo previsto na lei. Razão pela qual o Ministério Público Eleitoral reitera, afirma que vem tendo um constante trabalho de recorrer das decisões do tribunal e pleiteia aqui não uma... só um momento de reflexão dos eminentes juízes da corte para saber se vamos continuar mantendo a posição, ainda que tenham julgados já o TSE já ter pacificado esse entendimento. Era só esse meu apelo e minha manifestação. Relator. Bom, na preliminar, eu estou acompanhando exatamente a mesma posição do Ministério Público Eleitoral e não estou conhecendo em razão da intempestividade. Mas adianto também que, em razão desses julgados que estão começando os nossos recursos aqui estão sendo revistos, de minha parte, apenas a título de reflexão, estou disposto a ressalvar meu ponto de vista e nos próximos julgados realmente acompanhar a decisão que já vem se formando no Tribunal Superior Eleitoral a respeito desse tema. Mas como aqui nós não vamos avançar ao mérito, então o meu voto, claro, se for confirmada a minha posição na preliminar, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso e me proponho num julgamento, num próximo caso, fazer uma reflexão na linha do que vem sendo decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, como disse o eminente Procurador Regional Eleitoral. Então, aqui no caso presente, eu voto pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Não está de acordo com a intempestividade? Bem claro, me parece, né? Então, por unanimidade, não conhecer do recurso, faça a sua intempestividade. Parecer no mesmo sentido. Doutor José Luiz Blazac, o 23406-2012, recurso eleitoral, propaganda extemporânea, Barra do Garças, multa, eleições 2012, recorrentes, Andréia Faria Santos, José Maria Alves Vilar, coligação Rumo ao Novo Tempo. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo. Com a palavra, Silêncio. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Andréia Faria Santos, José Maria Alves Vilar e coligação Rumo a um Novo Tempo, contra a sentença prolatada pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral Barra do Garças, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e condenou os recorrentes solidariamente ao pagamento de multa no valor de R$15 mil, com fulcro no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, acumulado com o artigo 1º, parágrafo 4º da resolução do TSE 23370. Eu acho que houve um equívoco aqui na fundamentação da resolução. Depois teria que verificar a fundamentação, não creio que seja o artigo 1º. O juízo sentenciante se convenceu por meio das fotos que instruíram a inicial de que a propaganda eleitoral extemporânea restou configurada na carreata promovida pelos recorrentes no centro da cidade, assim que terminada a convenção partidária, portanto, antes do período eleitoral permitido, sendo essa conduta vedada pelo artigo 36 da Lei 9.504. Bom, deve estar correto, sim, o artigo 1º da resolução, porque ele vai fixar
o início da propaganda eleitoral, que está recolocado aqui no relator. Destacou na decisão que, apesar de não conter pedido expresso de voto, a carreata teve como alvo principal os transeuntes da avenida central da cidade, e não os convencionais. Em razões recursais, alegam que não há nos autos prova hábil a comprovar que a carreata era destinada à população e não aos convencionais. Tampouco a demonstração de pedido de votos, não configurando, portanto, propaganda antecipada. Por fim, preliminarmente, puro pela extinção da ação por existir outra com objeto idêntico em trâmite, correndo-se o risco de serem punidos em duplicidade pelo mesmo fato, e caso não venha a ser acolhida, que a multa imposta seja reduzida. Nas contrarrazões, o parquet reforçou nos termos da representação e alegou ainda que a outra ação mencionada foi extinta por falta de legitimidade ativa, não havendo risco de penalidade em duplicidade. Requereu a reunião das representações, a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o improvimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso aviado, considerando que se extrai dos autos de forma segura a existência de propaganda eleitoral extemporânea, a qual prescinde de solicitação de voto ou menção expressa ao cargo pleiteado, embora, no caso em mesa, tenha havido abordagem de transeuntes durante a carreata, que se afere da foto juntada às folhas 12. É o relatório. Tenente Procurador. No presente caso, as folhas estampadas, as fotografias estampadas às folhas 7 e 15 deixam evidente a realização de carreata em vias públicas e em região urbana movimentada, podemos afirmar com total segurança que o evento atingiu o seu público-alvo, a população, tendo havido inclusive abordagem de transeuntes, as folhas 12, foto às folhas 12. Beirou absurdo a afirmação de que tal evento destina-se apenas a afiliados, não atingindo a população. Não há que se falar de forma alguma em propaganda intrapartidária, já que o evento teve o claro e evidente objetivo de promover as figuras dos recorrentes perante o eleitorado. O ato de carreata, por suas próprias características, é realizado em vias públicas. Não há como limitar seus efeitos aos filiados do partido. Saliente-se mais uma vez que para a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea não se faz imprescindível a solicitação de voto ou menção expressa a cargo pleiteado, número ou partido político. Por essas razões, nós manifestamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pelo desprovimento, conclusão, parecer, senhor. Parecer. Senhor presidente, coloca em julgamento uma preliminar de extinção do feito em razão de risco de duplicidade e condenação pelos mesmos fatos. A preliminar em tela, arguida pelos recorrentes, não merece acolhimento. A duplicidade a que se referem decorre da existência da representação número 55, dígito 72, que foi ajuizada pelo PMDB de Barra do Garças contra os ora recorrentes, também sob a alegação de propaganda eleitoral extemporânea em virtude dos fatos relatados no feito sob exame, qual seja, realização de carreata imediatamente após a convenção partidária. Contudo, ao contrário do que alegam os recorrentes, inexiste o risco de duplicidade de condenação pelos mesmos fatos, vez que aquela ação fora extinta sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade do partido representante. Por se tratar de agremiação coligada, só poderia questionar de forma isolada e a validade da própria coligação. Assim, a sentença do juízo da 47ª Zona Eleitoral foi acertada quando reconheceu a ilegitimidade do partido ao propor medida fora de sua alçada. Inexiste, portanto, qualquer risco de duplicidade na condenação em multa imposta decorrente da carreata promovida pelos recorrentes, pois esta retrata o mérito da lide e, tendo sido aquela representação extinta sem julgamento deste, ainda que haja recurso que ataca essa decisão, não se vislumbra qualquer plausibilidade de seu provimento pelas razões acima expostas. Ademais, o recurso interposto contra a sobredita decisão, também distribuído a esse relator,
por meio de decisão monocrática, teve seguimento negado em razão de sua intempestividade, pois não respeitou o prazo em horas como seria devido. Portanto, sequer foi conhecido, não havendo que se falar em mérito, tampouco em duplicidade da condenação. Posto isso, rejeita o preliminar arguido pelos recorrentes. É como voto. Bom, de acordo com o preliminar? Unânime pela rejeição, consoante o voto de Vossa Excelência. Claro. No mérito, Excelência, a causa, ela é sui generis. Tenho impressão de que não aportou a esse tribunal muitos recursos nesse sentido, de que havendo uma carreata, havendo a convenção, imediatamente após a sua finalização, os membros partidários, enfim, o candidato escolhido em convenção, saíssem em carro aberto pela cidade, comemorando e ao mesmo tempo já divulgando a sua candidatura, e assim então fizemos a pesquisa junto à jurisprudência e também já dentro do próprio processo que aqui estamos julgando. O Ministério Público fez constar jurisprudência de tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral, em que condena as carreatas após a convenção como sendo uma espécie de propaganda antecipada. Cito, por exemplo, o recurso eleitoral número 5853, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, trazido aqui na própria peça do Ministério Público de piso, quando assim está reportada: propaganda extemporânea, carreata, realização de carreata após a convenção. A propaganda eleitoral realizada antes de 6 de julho é extemporânea e aplica-se a multa prevista no artigo 36 da Lei 9.504, a quem promove carreata em período vedado. E do TSE, destaco um agravo regimental em recurso especial, número 26136, da relatoria do ministro José Geraldo Grossi, em 2008, que assim ficou emendado: propaganda eleitoral antecipada, convenção partidária. Esta Corte já decidiu que, realizada a propaganda antes da convenção partidária, visando atingir não só os membros do partido, mas também os eleitores em geral, caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, que atrai a aplicação da multa prevista no artigo 36. O que estendo a interpretação dessa jurisprudência de que ela é proibida tanto antes da convenção e, evidentemente, até a data limite, que seria a partir de 5 de julho, a propaganda eleitoral permitida. E com esse destaque dessas duas jurisprudências, como está o voto exposto a Vossas Excelências, estou acatando a linha da sentença, bem como estou acatando o parecer ministerial de segunda instância e reconhecendo, sim, que, havendo provas suficientes de que houve uma carreata ao longo do centro da cidade, como está exposta aqui nas fotografias, trata-se de uma propaganda que já estaria em dissonância à legislação e também de forma a ferir o princípio da isonomia, enquanto que os outros candidatos estariam ainda inertes esperando a data permitida. Posto isto, em simetria com o parecer do doutor Procurador-Geral Eleitoral, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter intacta a sentença de piso. É como voto, senhor presidente. Voto, doutor Samuel Franco da Lia Júnior. O relator, senhor presidente. Senador Gerson Paes, como vota? O presidente, também vou acompanhar o doutor relator, porque a multa aplicada aqui, a carreata, ao que parece, realmente ela foi efetuada após a escolha de convenção. Se era antes, eu acho que seria discutível, mas como sendo feito após, e tendo notícia, inclusive, de que um dos candidatos teria descido do veículo e abordado um eleitor, ou uma pessoa, e aplicada a multa em R$15 mil, parece que está de acordo com a média da previsão legal, que seria de R$5 mil a R$25 mil. Então, acompanho o relator. Doutor Janes Gataz Dias, como voto? De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco, assim como voto? Acompanho, senhor relator. Doutor Gil Pérez Finanças, como voto? relator. Excelência. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e improveu o recurso nos termos do voto do relator, em simetria o parecer eleitoral. Doutor José Luiz Blazac, o
29105-2011, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, eleições 2010, Primavera do Leste. Ironildo Mendes da Silva é o recorrente, recorrido do Ministério Público Eleitoral aparecer pelo conhecimento e improvimento do apelo. Palavra, excelência. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ironildo Mendes da Silva em face da sentença no qual o juízo da 40ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação movida pelo Ministério Público que se pautou na doação de recurso efetuado pelo recorrente nas eleições de 2010, em favor do candidato a deputado estadual Luiz Carlos Magalhães Silva, no valor de R$ 3.000, na qual foi apontado excesso de R$ 891,68. Referida decisão afastou as preliminares de legitimidade do Ministério Público Eleitoral para ajuizar a representação, incompetência do juízo para o julgamento e ilicitude da prova. No mérito, julgou procedente a representação por doação de recurso acima do limite legal, condenando o recorrente ao patamar mínimo equivalente a 5 vezes o valor do excesso doado, R$ 891,68, totalizando a multa na importância de R$ 4.458,40. Deixou de acolher a declaração retificadora de imposto de renda do recorrente, que trouxe alteração dos rendimentos brutos auferidos no exercício 2009, considerando que esta foi apresentada na Receita Federal somente após a notificação para se manifestar no presente feito. Sustenta o recorrente que arguiu preliminares e apresentou declaração retificadora à Receita Federal, na qual consta que seus rendimentos em 2009 atingiram o montante de R$ 31.273, suficiente para tornar regular a doação efetuada no valor de R$ 3.000 e excluir a ilicitude objeto da lide. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, aviado para extinguir o feito por perda de objeto. Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaça as preliminares citadas e, no mérito, sustenta que a retificação da declaração se deu após a notificação do juízo eleitoral, objetivando-se assim eximir da imposição da multa, tornando-se clara a má-fé, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em seu judicioso parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opina no mesmo sentido pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Inete, procurador. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer, ressaltando nesse caso que a retificadora, afastando as preliminares, tal já vem sendo discutida aqui no TRE já reiteradamente, e no mérito, ressaltando que a retificadora foi feita no dia 30/11/2011, enquanto a citação do recorrente ocorreu no dia 29/11. Assim que ele recebeu a citação dessa presente ação, ele fez a retificadora e apresentamos também aqui decisões que manifestam que a retificadora de declaração de imposto de renda, para valer como excludente de ilicitude da doação excessiva, deve ser feita antes da citação por parte representada, fato que comprovaria sua boa-fé. E nós, em virtude disso, nós manifestamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado. Mantido o parecer ofertado por escrito, excelência. Retorno-lhe a palavra. Senhor presidente, as preliminares que foram suscitadas são aquelas que já são conhecidas à Corte, da ilegitimidade ativa do Ministério Público, da prova ilícita por quebra do sigilo e a incompetência do juízo por conta daquela questão já decidida pelo TSE. Dessa forma, estou afastando as 3 preliminares, senhor presidente. Não está de acordo? Consulto, porque é um tema recorrente, né? Então, as preliminares rejeitadas, excelência, com a palavra. No mérito, excelência, aqui fica então a questão do debate que nós estamos travando aqui na Corte, agora sobre essa questão da fixação da multa, uma vez que já houve jurisprudência, inclusive, dos nossos próprios julgados. Meu posicionamento já é conhecido da Corte, vinha trazendo a ressalva, no sentido de que entendia que estava sendo julgado pelo TSE o mínimo legal, mas estava acompanhando, tendo em vista já aquelas decisões anteriores.
penso que agora, diante do debate que se pôs e as jurisprudências que estão aqui trazidas pelo novo secretário da Judiciária, trazendo essas notícias, volto a me posicionar no sentido de que deva ser fixada a multa mínima no valor de 5 vezes o excesso, onde ficaria a proporcionalidade e a razoabilidade exatamente na dosagem entre 5 e o máximo legal, né? Então, diante dos fatos narrados, tenho que a sentença de piso andou bem e, com isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, preservando intacta a sentença de piso. É como voto. Professor Samuel Franco D'Alea Júnior, como vota você, né? Com as novas decisões do TSE e já debatido esse assunto, eu também vou rever o meu posicionamento e, dessa forma, acompanhar o voto do relator, fixando os 5, mantendo intacta a sentença. Senhor presidente, só para esclarecer que o voto está disponível, Vossa Excelência, ele foi confeccionado antes do debate, por isso que eu fiz a adequação agora. Estou acompanhando de acordo com o voto do verbal. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu confesso que ainda não tenho opinião formada a respeito, embora respeitando evidentemente os julgados superiores, mas eu não tenho ainda opinião firmada a respeito desta questão. Aqui, no presente caso, há inclusive a apresentação da retificação da declaração do imposto de renda, que, segundo as afirmações, só teria validade se fosse feita antes da notificação ou citação da questão. Mas eu penso que a retificadora não tem prazo para ser feita, não existe prazo limite para ser feita a retificadora da declaração do imposto de renda. Você pode fazer até, quero me parecer que até 5 anos. Por isso, eu ainda vou pedir vênia aqui ao doutor relator para continuar com o meu entendimento anterior, mantendo a aplicação da multa no valor da diferença da doação feita, como estava no voto escrito dele aqui, reduzindo para quem no mínimo legal e mantendo esse entendimento de que há possibilidade de se fazer essa adequação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, eu dou provimento parcial ao recurso. Só para esclarecer, senhor presidente, esse posicionamento da retificadora, eu estou me baseando, inclusive, também nas jurisprudências do TSE, em que ele não entra no mérito do prazo da Receita, sem dúvida alguma. Ela é tão somente para aplicação na questão eleitoral, para evitar a burla, né? Só nesse sentido. Então, eu estou seguindo o posicionamento também da Corte Superior, mas, sem dúvida alguma, sem demérito às posições levantadas pelo desembargador Gerson, só para confirmar o meu posicionamento do voto. Voto, doutor José Gatazis. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, inclusive ressaltando o aspecto da sua mudança no voto verbal, no tocante ao mínimo da sanção imposta e também na retificadora, por entender, com base nos julgados trazidos, que realmente constitui manobra eleitoral. Portanto, eu voto acompanho na íntegra o voto do relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto Vossa Excelência? Em relação à retificadora, também esse é o meu entendimento já manifestado em outros julgados. Com relação à fixação da multa aquém do mínimo legal, considerando então as novas decisões do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das nossas decisões aqui, né, porque já havia decisão do TSE em sentido contrário ao nosso posicionamento, mas tendo em vista a necessidade de se estabelecer uma lógica no sistema, eu ressalvo meu entendimento pessoal e curvo-me a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tem reformado nossas decisões a respeito do tema, razão pela qual acompanho o eminente relator na íntegra. Doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. Eu acompanho também o relator.
Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, por maioria, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão ajutada em consonância com o parecer ministerial. Dr. Jones Gataz Dias, o 54745/2011, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, multa, 55ª Zona Eleitoral, eleições 2010, Ronaldo de Souza Dias, recorrente, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo não conhecimento e intempestividade. Sequência, afastamento da decadência e improvimento do recurso. Com a palavra, silêncio. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ronaldo de Souza Dias, em face da sentença proferida pelo juízo da 55ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento de multa estipulada em R$ 16.392,45, em razão do descumprimento ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.504/97. A inicial narra que o representado noou para a campanha de Levi Pires de Andrade, candidato a deputado nas eleições de 2010, a quantia de R$ 5.000, quantia essa superior ao limite de 10% de seus rendimentos brutos no ano de 2009, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei das Eleições. O doutor magistrado indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal contido na petição inicial sob o argumento de que, se o representado não apresentou declaração de imposto de renda relativo ao ano 2009, seria desnecessária a quebra de sigilo. E ainda determinou a citação do recorrente e o prosseguimento do feito pelo rito do artigo 22.1a da Lei Complementar número 6490. Foi designada audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, porém, sem nenhuma justificativa, não compareceram as testemunhas nem mesmo o representado, conforme se verifica no tema de audiência. O doutor magistrado, considerando que o recorrente foi omisso na apresentação da declaração da DIRF, adotou como renda presumida o teto estabelecido para a situação de isenção, julgando assim procedente a representação e condenando-o ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada em acesso, qual seja R$ 3.278,49. Em razões recursais, o recorrente alega a decadência da representação, a ilicitude da quebra de sigilo fiscal e que a multa aplicada possui efeito confiscatório. A posição do Ministério Público e da Procuradoria é de não conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Procurador. Em virtude da temática reiterada, só vou ressaltar no nosso voto a questão da tempestividade do recurso. Reconhecendo que preliminarmente, tendo o recorrente tomado ciência da sentença em 29 de 5 de 2012, folha 75 dos autos, o recurso deposto tão somente em 25 de 6 de 2012, folhas 80, ou seja, quase um mês após a intimação, nítida é a sua intempestividade. Em virtude disso, nós entendendo pelo não conhecimento, e no mérito afastamos aqui a decadência, novamente levando a decadência para o mérito da ação e afastando a questão da prova ilícita, e como já vem sendo feito em alguns julgados. Então, nós opinamos pelo não conhecimento e, caso seja conhecido, pelo desprovimento do recurso aviado. Doutor Gataz Dias, eu estava observando aqui, o 7º que nós estamos julgando tem a preliminar de intempestividade. Também de Cuiabá, o 8º, o 34568, também tem a preliminar de intempestividade. E o 9º também tem a preliminar de intempestividade. Não sei se seria possível, uma sugestão, julgar todos, se tiver o mesmo desastre, né? Eu só não estou colhendo a preliminar no terceiro. No terceiro. Então vamos jogar o 8º junto, né? Perfeito. Então eu anuncio também o julgamento do processo 34568/2011, tema de doações de recursos acima do limite legal de pessoa física, eleições 2010, Cuiabá, recorrente Adilson Siqueira Rosa, recorrente do Ministério Público Eleitoral. O doutor parecer é idêntico ao que já foi sustentado agora para o 7º da pauta, que fica mantido, né? Palavra então, Vossa Excelência. Como bem disse o ilustro procurador, este primeiro processo, eu diria que é muito intempestivo.
tendo em vista que a ciência da sentença foi em 29 de maio de 2012 e o recurso interposto em 25 de junho de 2012. Portanto, eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público de Pisos. Consulta o tribunal, de acordo? Então, a extinção é normal, né? Não conhecimento, por unanimidade, não conheceu e face da intempestividade do recurso. Decisão em simetria com parecer ministerial. Então, o nono, 422/77, recurso eleitoral, representação, doação de recursos, pessoa física, Tangará da Serra, eleições 2010, Dercy Jorge Gouveia, recorrente, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pela não conhecimento e intempestividade, e, consequentemente, também com afastamento da decadência e não provimento do apelo. Com palavras, senhores. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dercy Jorge Gouveia, em face da sentença proferida pelo juiz da 19ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento de multa fixada em R$ 23.950, bem como declará-lo inelegível por 8 anos, em razão do descumprimento ao disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 23 da Lei das Eleições. A inicial narra que o representado doou para a campanha de Wagner Roberto Gouveia, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, a quantia de R$ 7.000, quantia superior ao limite de 10% dos seus rendimentos brutos no ano de 2009. A decisão do doutor magistrado deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal contido na petição inicial e ainda determinou a citação do recorrente e o prosseguimento do feito. Segundo informações da declaração de imposto de renda à pessoa física referente ao ano calendário 2009, apresentados pela Receita Federal, consta que o recorrente auferiu rendimentos brutos de R$ 22.100, podendo ele ter contribuído com a quantia de R$ 2.210, excedendo assim em R$ 4.790 o permitido. O recorrente, por sua vez, apresentou defesa, onde sustentou a decadência da representação, alegou ainda ter auferido um rendimento bruto de R$ 74.000, juntando declaração de renda retificadora. A douta magistrada, afastando a ocorrência da decadência, julgou procedente a representação para reconhecer que o recorrente efetuou doação de recursos acima do limite legal, condenando-o ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada em excesso, qual seja R$ 4.790, e ainda declarou inelegível por 8 anos. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminarmente a decadência da representação pelo decurso do prazo e sustenta ainda que a declaração de renda retificadora deve ser considerada, posto que retrata a sua situação financeira naquele período. O Ministério Público de Pisos sustentou a preliminar de intempestividade e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, vez que a declaração retificadora foi apresentada à Receita Federal somente em 8 de novembro de 2011, após a citação do recorrente, que se deu em 4 de 11 de 2011. A douta Procuradoria é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Presidente, procura. Vocês tempo não. Presidente, a questão da preliminar, eu acho relevante arguir e debater, mas o que nós aqui da Procuradoria Regional Eleitoral sustentamos é que, em virtude da interpretação dada ao artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9504/95, nós sustentávamos que aplicava 24 horas o recurso, nesse caso, seria o prazo de recurso, né? Todavia, o TSE vem tomando posição de aplicar ao caso 3 dias na interposição do recurso. Ou seja, em virtude da dúvida entre aplicar 24 horas ou 3 dias o prazo do recurso, o TSE optou por adotar a interpretação mais favorável à ampla defesa, até porque realmente não se justifica a imposição de prazo tão exíguo no caso de ação que só tramita após o período crítico do processo eleitoral. Então, em virtude dessa dúvida na aplicação dos prazos, nós entendemos ser tempestivo o recurso apresentado pela parte. Então, esse era o preliminar. Então, pelo conhecimento do recurso. E no mérito, reitera os argumentos já apresentados no parecer anterior, demonstrando, inclusive, que a retificadora foram 4 dias após a citação, e nós marcamos no nosso entendimento que essa retificadora, na verdade, é a base de aplicação da multa está na declaração do imposto de renda do ano anterior. E a retificadora, após a citação, realmente não nos permite entender
pelo afastamento da multa. Então, nós conhecemos o recurso e opinamos pelo desprovimento dele. Doutor João Gattas Dias, o parecer foi retificado parcialmente. Então, o entendimento anterior, que seria intempestivo, foi excluído por entender... Exatamente. A divergência que havia em relação à Procuradoria é exatamente esse o ponto. Que é de 3 dias, portanto, tempestivo, de modo que o afasta preliminar para conhecer do recurso nesse aspecto. Então, não entendo que precisa votar preliminar, porque foi excluída a preliminar, né? Tem, em primeiro grau, houve a apresentação e sustentação de preliminar de intempestividade? Ou se foi só aqui na Procuradoria? Foi do Ministério Público de Piso. Teve lá? Teve piso. Então Vossa Excelência retifica, aliás, retificado o parecer parcialmente, Vossa Excelência rejeita a preliminar. Isso. O Tribunal manifesta de acordo, então rejeitada a preliminar de intempestividade. Retorno a palavra, Excelência. Existe uma segunda preliminar, senhor presidente, que é de decadência, que eu também estou rejeitando a preliminar de decadência, pois a diplomação dos eleitos nas eleições de 2010 foi realizada em 16 de 12 de 2010. A representação foi proposta em 10 de junho de 2011, ou seja, exatamente 4 dias antes de completar os 180 dias, portanto, dentro do prazo legal. Então, é uma segunda preliminar que eu estou rejeitando. É como voto. Não, de acordo. Estou rejeitado unânime. Com a palavra, Excelência. Muito bem, no mérito, tentando resumir o voto. No caso dos autos, conforme informação repassada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o representado auferiu rendimento bruto no valor de R$ 22.100. Assim, verifica-se que o mesmo ultrapassou o permitido em R$ 4.790, ficando sujeito ao pagamento de multa nos termos da lei. Em sua resposta, apresentou declaração de imposto de renda retificadora, apontando ter tido um faturamento bruto no ano de 2009 de R$ 74 mil, e por isso sua doação não ultrapassaria o mínimo legal, qual seja 10% dos seus rendimentos. O entendimento, senhores membros, tal declaração de imposto de renda retificadora foi enviada à Receita Federal na data de 8 de novembro de 2011, sendo que o recorrente fora citado na data de 4 de novembro. Ou seja, a retificação do faturamento bruto do ano 2009 foi feita depois da citação. Eu trago aqui julgados, e na mesma linha do julgado proferido na data de hoje, da relatoria do Dr. Brazac, de que essa retificação posterior, ela constitui manobra eleitoral. Aqui há julgados do TSE, de modo que eu estou desprovendo o recurso aviado por Dercy Jorge Gouveia. É esse o voto, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, Excelência, vota. Eu vou pedir vista apenas para uma análise da questão da condenação por inelegibilidade. Eu realmente, esse tema me pegou um pouco de surpresa, vou fazer uma análise melhor, aprofundada, pedindo vênia ao eminente relator, mas vou pedir vista dos autos. Doutor Gilberto Fernandes da Silva. Agora, doutor José Luiz Blazac. Eu vou aguardar também, Excelência, porque é bem interessante e pertinente. O juiz condenou já pela inelegibilidade, né? E o texto da lei, ele realmente deixa um pouco na dúvida essa questão, se ela é decorrente ou se é expressa. Então eu vou aguardar a providencial pedida de vista para trazermos esse assunto à discussão. Doutor Samuel Franco da Lieja. Eu também vou, porque o artigo 23 da lei, eu verifiquei que ele não traz essa previsão de inelegibilidade. Eu vou aguardar o voto do doutor Pedro. Desembargador Gerson Ferreira Paz. Também vou aguardar o pedido de vista, senhor presidente. Então, conclusão do julgamento adiado e faço o pedido de vista do eminente primeiro vogal. Após ter o tribunal, por unanimidade, rejeitado as preliminares e ter votado o eminente relator pelo improvimento do recurso. Prejudiciais encerraram. Vocês têm alguns administrativos que tenho aqui. No 10º processo 1418/2013, designação de juiz substituto para a 46ª em razão do afastamento do titular para fim de tratamento de saúde no período de 12 a 16 de 12 de 2010. Homologação da portaria 384, oportunidade em que eu, ad referendo, designei o Dr. Luiz Antônio Sari
para a jurisdição eleitoral no período que mencionou no relatório. Todos de acordo? Coisa mínima. Aqui o 1163/2013, designação de juiz eleitoral para a 41ª, afastamento do titular, curso de integração jurídica na Geórgia, nos Estados Unidos, de 1 a 19/12/2012, através da portaria 356/2012, oportunidade em que designei a de referendo do plenário do pleno doutor Fernando da Fonseca Melo, da 2ª Vara de Mirassol, para responder, substituição. Mínimo, coisa de acordo? Também de designação, o processo 1503, designação da servidora Selma Taques da Silva como responsável pelo posto eleitoral de Acorizal eleitoral. Então, aqui estou as informações que voto pela homologação da portaria 2011 de Acorizal, convalidando os atos praticados por Selma Taques da Silva pelo posto eleitoral de Acorizal no período de 2/2/2011 a 1/12/2012, conforme no artigo 55 da Lei 9784/99, e ainda homologar a portaria 7/2011 para suspender o atendimento supracitado do posto eleitoral, já vista que, em razão da aplicação do método biométrico, todos os procedimentos eleitorais devem ser realizados online. Então, é a solução que me foi proposta pela parte de TI também. Todos de acordo? Aqui tem um processo administrativo e até a sugestão, evidentemente, fica aberta a todos os membros. Nós estamos agora para sexta-feira, inauguração do Fórum Eleitoral lá em Rondonópolis. Observando a resolução do CNJ, que proíbe a atribuição de nomes de pessoas vivas aos bens públicos sob a administração do Poder Judiciário, Dr. Leomir Lídio Luvison, falecido em 4/11/2012, tem uma plena aceitação de todos os magistrados e também os membros do eleitoral lá de Rondonópolis, do Ministério Público, além dos servidores. E foi uma pessoa que ficou bastante tempo com a Justiça Eleitoral ali, desde 22/07/98 a 28/02/1999, e outras considerações. Também teve na 45ª Zona Eleitoral no período de 8/1/2007 a 7/1/2009. E como há esse pensamento com os membros lá de Rondonópolis, eu acabei acolhendo como sugestão para que pudesse ser denominado lá o cartório eleitoral Dr. Leomir Lídio Luvison. É uma sugestão, talvez os colegas tivessem outro, mas é uma homenagem feita a ele, uma pessoa que se dedicou bastante lá em Rondonópolis, né? Um excelente colega que infelizmente nos deixou. Estamos de acordo? Mais alguma coisa? Nada mais havendo. Agradeço a presença de todos, minhas pares. Próxima sessão nossa é quinta-feira. E renovo o convite lá para Rondonópolis.